Fala aí galera, aqui é o Pedro Aquino, bem-vindo aí a mais um tutorial de After Effects. Recentemente eu postei essa micro interação lá no meu Instagram, aí chegou um aluno meu da primeira turma do curso UX Motion Design e ele veio na curiosidade para saber como é que faz esse líquido subindo aqui, tá vendo? Esse líquidozinho subindo aqui, com essas ondinhas. Como isso aqui já é um tutorial que eu tô querendo fazer há 1000 anos, porque isso aqui é uma técnica, quem é velha guarda do After Effects vai saber até de onde que eu tirei essa técnica, mas eu tirei, ó, quando eu comecei o After Effects, sei lá, uns 7 anos atrás. Em falar nisso, se você tem interesse em UX Motion Design, a gente criou um grupo no Facebook, é um grupo exclusivo, mas eu vou colocar o link, que é um convite que eu tô fazendo para você, eu vou colocar um link aqui embaixo, se você quiser fazer parte desse grupo. Beleza? Então vamos começar, velho. Vamos começar aqui. Essa parada aqui é tranquila. Vou dar Ctrl N. Vamos botar aqui, pode ser 1920 por 1080, 60 FPS, 6 segundos. Aí se liga só, cara. Primeira coisa seria, vamos supor que eu tô com um círculo, né, da micro interação. Vou fazer um círculozinho aqui, botar um fio branco, sem stroke. Vamos botar um BG, só para ficar mais bonito. Vou botar um BG aqui. Vamos botar da mesma cor que a gente fez lá, beleza. Esse rosinha aí, e vou dar um lock. Aí se liga só, cara. Aqui vai ser o nosso círculo 01, e eu quero fazer um shape subindo, né? Esse shape vai ser branco. Eu quero fazer esse shape subindo daqui de baixo até aqui em cima, usando esse círculo como máscara, né? Como matte. Então eu vou botar para ele começar mais ou menos aqui, ó. Pá, aperta P, position. E sei lá, uns 2 segundos e meio depois, talvez, pode ser 2 segundos e meio depois, a gente vai subir ele até preencher tudo, ó. Aqui, ó, preencheu, show de bola. E depois de ter feito isso, esse shape 1 aqui a gente vai botar embaixo do círculo e a gente vai colocar ele como alpha matte, tá? Então a gente vai botar aqui, ó, matte círculo. Beleza. E além disso, eu vou só botar um stroke em volta, que seria esse círculo aqui. Vou botar um stroke branco, pode ser branco, vou tirar o fio, vou apertar U 2 vezes e aumentar ele, e botar um stroke mais ou menos assim, tá? Só para ter alguma coisa, beleza. Então, vamos supor que, beleza, eu não quero fazer a parada retinha, eu quero fazer ali umas ondulações como se isso aqui fosse um líquido subindo, como se fosse uma água, né? Como se fosse um líquido. Primeira coisa, vamos criar uma nova composição. Essa nova composição a gente vai chamar de Wave Map, ou seja, é o mapa da onda. E aqui você vai apertar Ctrl Y para criar um novo sólido e a gente vai inserir aqui em Generate Radial Waves. Então você vê que aqui ele vai gerar essas ondas de rádio, né? Ele começa de uma forma bem tosqueira, até essa cor azul. Então já vou mudar logo a cor para branco. E o que a gente vai fazer? Só para você entender a lógica. Eu vou criar essa onda de rádio e eu vou usar como mapa de distorção. Como o Displacement Map ele usa a opacidade para saber o que ele vai distorcer ou não vai distorcer, né? Quando tem opacidade ele distorce, quando não tem ele não distorce. Eu vou fazer com que isso aqui seja um mapa da distorção. Então ele vai distorcer só onde tem essas linhas. Então o grande lance aqui é você imaginar o movimento dessas linhas como se fosse balançando uma água. Imagina você tá vendo a água de cima, tá? Então a primeira coisa, eu acho que a frequência tem que ser maior. Eu colocaria 1,5, por exemplo. Vamos ver. Poderia ser até um pouco mais, 1,8. A outra opção que você tem aqui é a expansão. Quanto que ele vai expandir? Vamos deixar ele para depois, porque antes eu quero aumentar aqui o início da espessura do nosso stroke. Tá vendo? Start Width. Então, eu vou botar ele no máximo em 100, porém, se eu aumentar aqui a expansão, olha o que acontece, tá? Então, aqui. Então, está começando a tomar forma. Eu quero fazer com que a área preta, ou seja, com que a área transparente seja mais ou menos igual à área branquinha, tá? A distância aqui. Então, acho que como eu coloquei uma expansão maior, ele ganhou velocidade. Então, eu acho que agora eu posso diminuir aqui a frequência e depois também diminuir um pouco mais a expansão. Beleza. É como eu falei, né? Eu quero te mostrar a lógica da ferramenta
ao invés de você sair inserindo valores. Depois de ter feito isso, eu quero também dizer até onde ele vai. Então vamos supor que eu quero fazer com que essas ondas terminem mais ou menos aqui nessa circunferência. Então eu posso chegar e botar mais ou menos aqui para frente, e aqui eu posso botar o lifespan. Lifespan é a vida dele, isso aqui está em segundos. Então vamos supor, eu quero uma vida aí de 2,5 segundos, por exemplo. Tá? Então olha o que acontece. Quando chega em 2,5 segundos, ele nasce, por exemplo, em 0, e esse que nasceu em 0, em 2,5 segundos, ele morre. Eu estou vendo aqui que o preto ele está muito... Agora vai ficar melhor, beleza. Lembrando que eu quero deixar o espaço em preto parecido com o espaço em branco. Ó. Eu acho que assim vai. Outra coisa que eu quero fazer é a finalização do stroke aqui, da linha. Eu quero fazer com que a espessura não termine tão pequenininha não, tá? Quero ela mais ou menos assim. Beleza. E também o fading time, eu acho que está tranquilo, beleza? Então se liga só o que acontece. Se a gente vier aqui na nossa composição e exatamente no Matte Círculo, que é exatamente esse quadradão que está subindo aqui, se eu chegar nele, vir aqui em Effect, Distort e Displacement Map, eu vou ter aqui o efeito que ele vai dar uma distorção de acordo com o mapa. Você vai indicar um mapa para ele distorcer de acordo com esse mapa. E o mapa que a gente quer, a gente vai selecionar exatamente aqui. O mapa você tem que inserir, obviamente, na nossa linha do tempo, que é esse aqui, Wave Map. Vou tirar o olhinho dele e vamos voltar lá no efeito. Você vai agora ter acesso ao Wave Map. Olha só o que acontece. Tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar ele parado aqui, só para você ver. Então, olha o que está acontecendo. Então, você deve estar começando a entender a lógica da parada. Se eu quiser aumentar a altura dessa distorção, aqui, ó, Max Vertical Displacement, ou seja, você aumenta aqui a distorção vertical. Olha o que acontece. Olha lá. Isso aqui nada mais é do que aquela composição. Se eu botar muito, olha só, ele está reproduzindo, porém ele está fazendo isso através de uma distorção. E a distorção que ele está fazendo é baseado no que tem opacidade, tá? E o que é transparente ele não distorce. Ou seja, se você chegar aqui no Wave Map, inserir o Adjustment Layer e aqui botar, por exemplo, um Blur, obsoleto, Fast Blur, se liga o que acontece. Antes de eu te mostrar o que acontece, tenta imaginar, dentro da lógica que a gente aprendeu aqui, tenta imaginar o que vai acontecer. Se tudo que é opaco ele distorce, e tudo que é transparente ele não distorce, se você fizer uma rampa entre o que é opaco e a transparência, o que vai acontecer? Ele vai criar ondas, ele vai criar curvas. Olha lá, pronto. É basicamente isso, tá? Vamos esperar renderizar? Olha lá. Maneiro, né? Show de bola. E aí o que você pode fazer? Conforme você está vendo ali, você pode, por exemplo, eu achei meio lento. Então se eu botar aqui a frequência 1,8, lembrando que aumentando a frequência, ele fica mais próximo. Vou tirar aqui o blur. Esse blur eu poderia ter colocado dentro aqui, tá? Vou até fazer isso. Ctrl C, Ctrl V. Pode botar dentro. Tá? Você vê que agora eu preciso aumentar um pouco a expansão. Beleza. Vamos ver agora essa velocidade. Habilitar novamente o blur. Vamos ver como é que está essa velocidade agora. Beleza. Eu acho que está um pouco mais, né, mais interessante. Aí você deve estar se perguntando, tá, beleza, então agora é só eu animar essa parada para cima? Sim e não. Sim, porque de fato você vai agora animar, bota uma posição em 0 e aí em 2,5 segundos, 2 segundos aqui e 30, né? A gente está a 60 FPS. Bota outro keyframe, sendo que o primeiro aperta J para vir para o primeiro. Esse aqui ele vai começar aqui de baixo, vou dar Ctrl Shift H só para eu ver ali, tá mais ou menos aqui. Aperta K e esse vem até preencher tudo, ó. Bum! Tranquilo? Tá? Agora, não é só isso, porque o que acontece? Ele está usando a mapa de distorção, tá parada, né? Então ele está usando essa mapa de distorção. Então você vê que só quando chega na metade que ele começa a ter umas ondinhas interessantes. Depois ele começa a pegar uma parte, vou até botar aqui o Wave, aqui ó. Depois ele começa a pegar uma parte aqui que não tem muita informação, porque a curva já está
muito, como é que se diz? Muito aberta. Como é que a gente pode resolver isso? A gente vai animar também o mapa. Então a gente vai botar em 0 segundo, vamos lá no Wave Map, bota aqui uma posição. Na verdade faz o seguinte, traz o círculo, 2, Ctrl C, Ctrl V, só para a gente ter como referência. E aí, de 0 até 2 segundos e meio, eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer com que ele termine a posição exatamente onde vai terminar a nossa máscara, que é mais ou menos aqui, e que ele inicie ali embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Agora ele vai acompanhar perfeitamente e você vai ter a ondinha em praticamente todo o líquido. Beleza? Olha lá. O que eu gosto de fazer também é o seguinte, como ele está preenchendo, no finalzinho seria interessante fazer, né, um fade-in dessas ondas. Então basta a gente chegar aqui, coloca uma opacidade, porque como ele lê a distorção com que é opaco, se eu diminuir a opacidade para 0, ele vai parar de balançar, tá ligado? Então aqui, ó, e aí eu posso até agora aumentar aqui, ó, chegar até o finzinho. Olha lá. Show, hein? E, cara, com essa técnica aqui, tu pode criar várias animações. Por exemplo, fazer um líquido enchendo um copo de cerveja, um copo de café, entendeu? Você pode fazer qualquer coisa que envolva, você pode fazer uma transição dessas ondas subindo na tela, que eu até faço isso no primeiro curso que eu fiz, o Vou Quebrar o Shape, eu ensino a fazer essa parada. Basta você fazer exatamente essa lógica, só que preenchendo a tela toda, entendeu? Bem, é basicamente isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like. E fora isso também o convite para vocês aí participarem do nosso grupo exclusivo de UX Motion Design lá no Facebook. Beleza? Então é isso, obrigado mais uma vez. Aqui é o Pedro Aquino e até a próxima.